No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Penal Econômico. Durante as 5 aulas, o professor Carlos Eduardo Gonçalves vai abordar os aspectos gerais do direito penal econômico, os crimes contra o sistema financeiro nacional e os crimes contra a ordem econômica. Assista a aula 2. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre Direito Penal Econômico, professor Carlos Eduardo Gonçalves. Agora nós vamos lidar com os crimes em espécie. Na nossa primeira aula nós vimos uma questão geral, os conceitos, os princípios, como lidar com o Direito Penal Econômico e as suas especificidades. E agora, a partir da segunda aula, nós vamos trazer os crimes em espécie. E nós vamos começar falando dos crimes contra o sistema financeiro nacional, que eu denominei de parte 1, porque na próxima aula nós vamos ver a parte 2. E na parte 1, nós vamos lidar com a Lei 7492 de 86 e a própria Constituição Federal nesses crimes, então, em espécie, que também são denominados de crimes contra o colarinho branco. Então, essa Lei 7492 de 86 é o foco da nossa aula, que são os denominados crimes contra o colarinho branco. White Collar Crimes, né, que é uma denominação que veio do direito norte-americano. E no campo aí da criminologia, a gente define esses crimes do colarinho branco praticados por pessoas, né, de uma classe social mais alta, né, de uma escolaridade maior, né, e também pessoas que têm um nível social um pouquinho maior de alguns outros crimes que nós vemos aí todo dia no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Então, define-se como um crime cometido por pessoas respeitáveis, de alta posição social, no exercício das suas ocupações. Em geral, é cometido sem violência e em situações comerciais com considerável ganho financeiro. Então, alguns autores vão dizer até que são crimes sem sangue, né? Porque isso dentro do direito penal não tem nenhum crime que sai sangue. Mas a gente lida lá com crimes contra a vida, né? Crimes, né? Não só o homicídio, o infanticídio, né? Crimes que são mais comuns, né? Da gente ver todos os dias nos jornais, na mídia, TV, televisão, enfim. E redes sociais, né? E aqui os crimes contra o colarinho branco são um pouco mais, menos, vamos dizer assim, do dia a dia. Mas, recentemente, essa matéria ganhou muita importância, né, porque as grandes operações da Polícia Federal vêm surgindo e, com isso, também a curiosidade da população, a curiosidade, né, da sociedade e até uma necessidade de estudo, de aprofundamento dentro do próprio direito penal desses crimes contra o sistema financeiro nacional. Até por conta dessa questão de ser menos explorado todos os dias na sociedade, a gente precisa fazer uma conceituação, entrar um pouquinho no que é o sistema financeiro nacional, para a gente poder entender, então, por que um crime protege esse sistema como um todo. Por que existe, então, essa limitação ao poder de punir, como nós vimos na primeira aula, a qualquer atuação que seja contra o próprio sistema financeiro nacional. A primeira lei que nós tivemos para regular o funcionamento do sistema financeiro nacional, que é onde se criou o próprio Conselho Monetário Nacional, foi a Lei 4595 de 1964. Então, em 1974, nós tivemos aí a criação do Conselho Monetário Nacional. Essa lei foi revogada pela lei que nós vamos estudar hoje, que é a 7492 de 1986. E com a 7492, nós tivemos a ampliação dessa parte penal da legislação. Então, a criação de uma série de crimes que nós vamos estudar agora, que estão previstos aí, então, na nossa legislação. Atualmente, ainda em vigor, né, a Lei 7492 de 86, apesar do tempo, né, tem aí a minha idade, sem divulgar a minha idade, mas dá para fazer as contas. Então, desde 1986, e sofre inúmeras críticas, porque ela se utiliza de muitos instrumentos, muitos caminhos legislativos que esbarram em princípios constitucionais penais. Então, é uma lei que
tem uma série de falhas, usa de forma exacerbada normas penais em branco, né? Atribui responsabilidade penal objetiva. Então, uma série de questões aí que a gente vai criticar quando a gente for falar dos crimes contra o sistema financeiro nacional, tá certo? A gente sabe que nós vivemos aí num sistema capitalista de livre iniciativa, né? Alguns vão dizer que é melhor, né, de que é um sistema historicamente que serviu para responder aos anseios sociais dentro da questão da escassez, né, que é o que é regido pela economia dentro desse sistema capitalista. Bom, dentro do sistema capitalista, então, de livre iniciativa, o que nós temos? Uma visão, né, entre a oferta e a demanda, né, e uma regulação da própria economia, quando um quer receber mais e outro quer pagar menos, né? Então, é claro que nós sempre vamos querer pagar o menor possível e aquele que tem os recursos vai sempre querer cobrar o mais possível. Então, a própria economia se autorregula dentro desse sistema capitalista, dentro dessa questão, dentro dessa visão de livre iniciativa. É claro que isso não pode ficar solto, né, dentro da questão econômica, para que não ocorram os abusos, né, do sistema financeiro nacional. E por isso foram criadas as instituições, as associações e o próprio Conselho Monetário Nacional. Então, com a Lei 7496, né, com a primeira lei, que era 4595, desde 1964, nós estamos aprimorando o nosso sistema financeiro nacional com a criação dos institutos, o Banco Central, né, não só o Banco do Brasil também, né, essas associações e instituições financeiras para que se regule o nosso sistema financeiro nacional como um todo. Então, o Luiz Regis Prado, ele narra que o sistema financeiro nacional tem por objetivo gerar e intermediar créditos, entre aspas, e empregos, estimular investimentos, aperfeiçoar mecanismos de financiamento empresarial, garantir a poupança popular e patrimônio dos investidores, compatibilizar crescimento com estabilidade econômica, reduzir desigualdades, assegurando uma boa gestão da política econômica financeira de um Estado, com vista ao desenvolvimento equilibrado de um país. Então, o Sistema Financeiro Nacional está previsto no artigo 192 da Constituição Federal. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que integram. Então, o Sistema Financeiro Nacional é todo esse conjunto, de mercado financeiro, de câmbio, de crédito, poupança, seguros, consórcio, capitalização. Então, todo esse conjunto, né, de fluxo de dinheiro que envolve o nosso sistema financeiro é tutelado, é regido pelo Sistema Financeiro Nacional. E quando alguém se contrapõe a essas regras, quando ele infringe as normas jurídicas previstas para a proteção do sistema financeiro nacional, ele vai incidir, então, em um crime previsto aí para tutelar essa responsabilidade do Estado, que é gerir o sistema financeiro nacional. Então, os crimes contra o sistema financeiro nacional, que nós vimos a questão do bem jurídico na primeira aula, ele vem a tutelar o próprio sistema financeiro como um todo, a esse sistema, né, esse conjunto de fluxo, de divisas, de dinheiro que circula pelo nosso país e que não podem ser violadas por condutas que não visem o bem nacional, o bem de todos, o bem da coletividade, ok? Então, existem algumas condições para o funcionamento do sistema financeiro
nacional. Eu trago aqui também um conceito de José Paulo Baltazar Júnior, grande autor sobre o tema, que diz: através da incriminação de determinadas condutas, busca o legislador evitar os nefastos efeitos que podem decorrer de tais crimes, especificamente com prejuízos difusos contra milhares de indivíduos e até mesmo para a economia nacional. Então, como a gente até falou um pouquinho na nossa primeira aula, aqui a gente trata do todo, da coletividade. Então, quando alguém pratica um crime do colarinho branco, a conduta dele não atinge de forma individualizada alguém, mas sim toda uma coletividade. Então, é um bem jurídico supraindividual. Então, esse é onde a gente quer tutelar, quer reger com os crimes contra o sistema financeiro nacional. Eu pego a definição também do próprio artigo 1º da lei antiga, a Lei 4595/64, né, porque ela define ali o Sistema Financeiro Nacional e traz os órgãos, que é o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, como eu disse, o próprio Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Então, ali nós temos a previsão, porque ali estava se criando, né, através da forma legislativa, o próprio sistema financeiro. E o próprio artigo 1º também da nova lei, que é a 7492 de 86, que diz: considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha como atividade principal acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros estrangeira, ou, aí tem um veto, de terceiros em moeda, custódia, emissão, distribuição nacional ou negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Eu estou fazendo a leitura do artigo porque, basicamente, tudo que nós vamos estudar, analisar, você tem que saber o que é uma instituição financeira. E está previsto aqui no artigo 1º, e o parágrafo único equipara ainda a instituição financeira à pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização, qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros. 2. A pessoa natural que exerça quaisquer atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. Esse inciso 2 é muito criticado pela doutrina, porque equipara aí a pessoa jurídica à possibilidade de exercer funções de instituição financeira, tá? Então, isso pode até permitir que alguém pratique por si só condutas que a gente vai analisar e seja responsabilizado. Alguns autores, como Rodolfo Stigmaier, vai dizer que isso não é o menor problema, porque se não tivesse essa previsão legal, as pessoas deixariam de criar pessoas jurídicas para poder praticar delitos como pessoa física diante de uma possível ausência dessa previsão. Tá? Mas o que é importante a gente saber, então, quem é instituição financeira? Para a gente saber quem pratica esses crimes, a gente tem que saber aonde se tem essas pessoas e quem é de instituição federal e financeira para fins criminais. Tá? No Brasil, a gente tem, por exemplo, algumas empresas em que se discute, e já se discutiu até na jurisprudência, se é ou não é instituição financeira para fins criminais. Um exemplo disso são as empresas de factoring, né? As empresas de fomento mercantil, né, que faz aí uma operação financeira da qual vende seus direitos creditórios, que seriam pagos a prazo, através de títulos a um terceiro que compra à vista, mas com desconto. Outro dia, até na advocacia, eu estava atuando num caso e é um bom exemplo disso aqui, né, de empresa de factoring de uma forma diferenciada, né, e nós atuamos para levar esse crime às autoridades, porque era um factoring diferente. Você fazia uma compra do direito do médico de receber o reembolso, né, pela determinada cirurgia. Então, quando o médico ele trabalha com uma operadora de saúde e faz uma operação, ele ganha um valor tabelado ali pela operadora de saúde, na qual aquela pessoa que paga o seu seguro de saúde, né, ele atuou, contratou. E aí, o que faziam essas empresas? Elas compravam esse direito ao reembolso do médico e pagavam o que ele ia receber
até 6 meses em 30 dias e descontava 30%. Para o médico, para a clínica de saúde, para as clínicas, isso era muito bom, porque ela conseguia ter previsibilidade dentro do orçamento dela e colocar, olha, esse mês então, mês que vem cai essa cirurgia, cai essa, e ela conseguia se programar. Né? Ao contrário de quando ela ficava esperando, né, receber da própria operadora de saúde, porque dentro de 6 meses era qualquer dia e você não tinha como saber que dia ia cair aquele valor. Então, essas empresas compravam, faziam quase um factoring, né, quase um fomento mercantil, esse direito e pagavam, retirando ali um percentual da sua, vamos dizer assim, antecipação de valores. E aí, a gente discutiu se essas operadoras de saúde, se elas têm autorização do Banco Central para fazer esse tipo de fomento mercantil, né? Esse tipo de factoring, ou se elas estariam incidindo em crimes contra o sistema financeiro nacional, porque só as atividades, só as entidades e associações permitidas pelo Banco Central é que podem atuar e podem ser aí consideradas atividades financeiras, tá? Então, veja que o tema esbarra também no dia a dia, né, e em exemplos práticos do que a gente vê aí para esse tipo de crime e dentro da nossa legislação também, tá? Então, vamos ver aqui. Será que as empresas de factoring são consideradas atividade financeira, entidades financeiras? O que nós temos? No STJ, nós temos que não são consideradas entidades financeiras, instituições financeiras. Nós temos o RESP, 836.823 e o RESP 938.979, por exemplo. Não considerou as empresas de factoring como instituições financeiras. Então, ela não podia praticar, por exemplo, essas atividades específicas e exclusivas de instituições financeiras, que são essas previstas pelo artigo 1º da Lei 7492 de 86. No entanto, nós temos até julgados de TRF Primeira Região, aqui em Brasília, por exemplo, que permite isso, tá? Mas, por hora, o Superior Tribunal de Justiça não tem considerado as empresas de factoring como instituições financeiras. Isso cai bastante em concurso também, né? Porque é um tema ainda que está para ser discutido, ou, portanto, ela não se enquadra aí no artigo 1º da Lei 7492 de 86, tá certo? Duas outras figuras também que se discute se é ou se não é instituição financeira, já que permite lá o inciso 2º, como eu disse, do parágrafo único, pessoa natural. O agiota e o doleiro. É o agiota uma instituição financeira? O doleiro pode se enquadrar como instituição financeira e, portanto, cometer crimes contra o sistema financeiro nacional? Bom, o agiota já se entende que não. Tá? Conflito de competência 23123 do STJ é um exemplo disso, que fala a atividade fraudulenta de captação e aplicação de recursos de particulares com promessas de rendimentos superiores aos oferecidos pelas instituições financeiras legalizadas e atuantes no mercado não consubstancia operação financeira, afetando somente o patrimônio das vítimas. Veja, o agiota ele atua com recursos próprios, né? Então, ele, na verdade, empresta dinheiro dele com juros abusivos. Então, ele não é uma instituição financeira propriamente dita e, portanto, se pratica os seus crimes, responde pelo direito penal clássico, não responde aqui nos crimes contra o sistema financeiro nacional, tá? Agora, o doleiro, aí já é um outro entendimento. Recurso em habeas corpus 9281 do STJ. Tem também a previsão do malheiro, né? Malheiro, doleiro, malheiro, enfim, nesse julgado se chama de malheiro. Mas pessoas que fazem essa conversão de moedas no Brasil sem autorização legal praticam crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, o crime do artigo 7492 de 86. Então, o agiota não, mas o doleiro sim é equiparado a uma instituição financeira. Por último, os fundos de pensão. Fundos de pensão também muito comum aqui no Brasil, né, são considerados instituições financeiras para fins penais, tá? Já que administram recursos de terceiros, né? Os fundos vêm de dinheiro de recursos de terceiros. Então, RHC, recurso em habeas corpus 85094 do STF, e HC 26288 do STJ, ambos no sentido de que os fundos de pensão
podem ser equiparados à instituição financeira. Além da gente ter dado como exemplo aqui uma atuação nesse sentido, as provas de concurso também cobram bastante se é ou não é uma instituição financeira, se a gente pode se enquadrar ou não como crime contra o sistema financeiro, ou se essas pessoas vão ser abarcadas aí pelo próprio Código Penal. Sobre o alcance da responsabilidade penal, né, já que nós estamos falando sobre esse tema, temos o artigo 25 da Lei 7492 de 86. São penalmente responsáveis, nos termos da lei, o controlador, os administradores de instituição financeira, assim como os diretores e gerentes. Aqui a gente traz uma questão que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a chamada denúncia genérica nos crimes societários. Porque o que se estava fazendo muito por parte do Ministério Público? Você pegava o contrato social de uma empresa e denunciava todo mundo. Então, se eu sou sócio de uma empresa e uma instituição financeira, né? Se eu estou ali como diretor, se eu estou ali dentro de uma dessas pessoas que o artigo 25 aqui cita como pessoas capazes de praticar crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, controlador, administrador, diretor, gerente, eu sou diretor de uma instituição financeira. Pode, pelo simples fato de eu figurar no contrato social, eu ser denunciado por um crime societário, por um crime contra o sistema financeiro nacional, ou tenho que praticar alguma conduta relevante, penalmente relevante para isso, né? E aí, no recurso em habeas corpus 85658 do Supremo Tribunal Federal, se entendeu que é necessário, além de constar no contrato social, um vínculo entre a conduta da pessoa, do interessado, e a prática do delito, para que ele responda pelo delito de crime contra o sistema financeiro nacional. Não basta ele constar no contrato social, que era o que se chamava aí de denúncia genérica nos crimes societários. Pega ali o contrato social, denuncia todo mundo. Não, a pessoa tem que ter o dolo, tem que ter culpa, tem que participar, assim como rege a própria dogmática penal. Então, dentro da responsabilidade, é isso que nós vamos ter em mente. Guarda esse artigo 25 aí, porque ele vai ser importante daqui a pouco nos crimes em espécie. No artigo 26 da Lei 7492 de 86, a gente tem a competência para julgamento dos crimes contra o sistema financeiro nacional. A competência do julgamento desses crimes é ex lege, ou seja, a própria lei prevê a competência. Então, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, nós temos a competência da Justiça Federal. Então, a ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Então, o próprio STJ, ele teve um entendimento no HC 14.131 do sentido: se a denúncia imputa ao paciente a prática de crimes previstos na Lei 7492, a ação penal vai correr na Justiça Federal, sendo despiciendo o debate sobre exigir ou não lesão a bens e interesses ao serviço da União. Por que ela diz isso? Por que teve essa discussão? Porque começou a se discutir sobre o 109 da Constituição Federal. Espera aí, mas para a gente ter um crime federal, tem que atingir o quê? Tem que lesionar o quê? Bens da União. Ah, mas não, aqui no caso não foi. Não importa. Não importa. A competência é ex lege. A lei determinou desta forma. É praticado um crime da Lei 7492? Competência é da Justiça Federal. Então, competência aqui também é um tema importante da gente analisar e a gente, então, fica com essa resposta. Outra questão muito interessante e importante é o artigo seguinte, que é o 27 da Lei 7492 de 86. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República para que este a ofereça. Presta atenção. Designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou determine o arquivamento das peças de informação recebidas. Diante dessa previsão legal, questionou-se a constitucionalidade da mesma devido ao artigo 5º da Constituição Federal, quando ele fala assim: será admitida, artigo 5º, 59, será admitida ação privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal. A gente sabe que dentro das modalidades de ação penal, direito processual penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada.
Então, dentro da modalidade de ação penal pública, que é a regra no nosso ordenamento jurídico, nós temos a possibilidade da ação penal pública ser incondicionada, que é a regra da regra, vamos dizer assim, ou seja, é a ação penal que vai ser ter como titularidade o Ministério Público, seja federal ou estadual, ou a condicionada, seja condicionada à representação de alguém, da vítima, ou condicionada. Então, ou ela é incondicionada, ou ela é condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça, que eu ia falar e acabei não complementando. Então, condicionada ou incondicionada. A regra é ser sempre incondicionada. Mas temos também a modalidade de ação penal privada, né, que é a exercida pelo próprio querelante, pelo próprio ofendido, representado aí por seu advogado. E dentro das modalidades de ação penal, seja pública, seja privada, nós temos a privada subsidiária da pública. E na privada subsidiária da pública, 59 da Constituição Federal, quando há uma inércia do órgão estatal, do Ministério Público, em exercer a jurisdição, ou seja, de entrar com a ação penal, a própria parte ganha esse direito, um prazo para fazê-lo por conta dessa inércia, por conta dessa ausência de direito de ação penal por parte do órgão estatal. Então, essa ação penal é subsidiária. Passou o prazo de denúncia. Qual é o prazo de denúncia? O Ministério Público tem 5 dias sendo réu preso, 15 dias réu solto para denunciar. Ou seja, no 6º dia, 16º dia, o Ministério Público não denunciou, pode a própria parte fazer a queixa-crime subsidiária em prol, em detrimento à ausência, à inércia do Ministério Público. E aí, na Lei 7492 de 86, eu disse que a gente ia criticar um pouquinho ela. Veio essa previsão de uma possível ação penal subsidiária, mas que não é também a ação penal subsidiária, porque aqui, nessa que a gente acabou de mencionar, é a própria parte, né, o ofendido, que ganha um tempo para exercer ele mesmo, através do seu advogado, essa ação penal. Já no artigo aqui que a gente acabou de ler, que é o 27 da Lei 7492, ele pode representar ao Procurador-Geral da República, ao PGR, para que o PGR ofereça, quando a denúncia não for intentada dentro do prazo, quando houver essa inércia. Ou ele ofereça, ou designe outro órgão do Ministério Público para fazer, ou determine o arquivamento das peças. Então, ele não pode fazer, não poderia fazer. Então, tem uma lei aqui que está limitando um poder constitucional de queixa-crime subsidiária. Seria, então, esta previsão aqui constitucional? Então, muitos autores criticam, né, e dizem até que essa legislação, esse artigo, né, esse artigo 27, não foi recepcionado, porque ele é de 86, Constituição de 88, então ele não é inconstitucional porque ele é anterior à Constituição. Mas ele não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, tendo em vista que prevê algo menor, limitado, de uma ação penal que a própria Constituição Federal permite. Então, num crime do Sistema Financeiro Nacional, se houver uma inércia do Procurador-Geral da República, eu posso contratar um advogado e oferecer uma queixa-crime subsidiário? Pode. Segundo a doutrina, pode. Porque esse artigo não nos limita, porque ele não pode nos limitar, porque assim não permite a Constituição Federal. Tá certo? Então, essa é uma função do advogado. Cabia a gente aqui mencionar. Uma outra questão importantíssima nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional é sobre a prisão. A prisão não é o estudo de hoje, também a gente pode ficar aqui 5 aulas falando de prisão, mas a gente sabe que as 3 modalidades que ainda resistem no nosso ordenamento jurídico, daqui a pouco vão falar que eu sou abolicionista, né? Porque eu já estou falando as que resistem. Pode ser que sejam extintas um dia, quem sabe? Então, as que ainda existem, né, diante das alterações recentes do Código de Processo Penal, é a prisão em flagrante, a prisão temporária, que eu acho que vai acabar já já. Então, como eu disse, não é o tema de hoje, mas acho que um dia ela cai e vai ficar só a prisão preventiva. Que a prisão preventiva, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, é a que é a mais utilizada e permitida constitucionalmente. Então, ninguém aqui está dizendo sobre inconstitucionalidade da prisão. Mas aqui na Lei 7492 de 86, nós temos uma previsão, tá, que é o artigo 30 desta lei, que fala o seguinte:
sem prejuízo do disposto no artigo 312, que é esse que traz os 4 requisitos para a prisão preventiva, né, que são, poderá ser decretada com garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para proteção da conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Para além disso, o artigo 30 da Lei 7492 diz que pode ser preso alguém preventivamente acusado da prática do crime na Lei 7492 em razão da magnitude da lesão causada. Isso aqui é muito discutido, porque será um novo requisito para a prisão preventiva? Então eu poderia, porque ele diz assim, sem prejuízo do 312 do Código de Processo Penal. Então, só por conta da magnitude da lesão causada, eu posso prender preventivamente alguém num crime contra o colarinho branco. E a gente sabe que esse tema tem sido muito relevante, atual, né? Porque nós temos visto uma série de prisões nessas grandes operações da Polícia Federal. Isso toda hora está nas grandes TVs, aqui na TV Justiça, né, na mídia, rede social e televisão. Então é importante a gente saber, pode isso só por uma magnitude de lesão alguém ser preso preventivamente? E a doutrina, a melhor doutrina dogmática penal vai dizer que não. Não é assim. A gente tem que conjugar esse dispositivo para não dizer que ele não foi recepcionado também com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Até porque um juiz, quando ele fala de magnitude de lesão, ele está entrando em quê? No mérito. E uma prisão preventiva não é para análise de mérito, porque a prisão preventiva é uma prisão cautelar. Ela pode ocorrer até na investigação. Então, eu não poderia falar de mérito, eu não posso dizer, mas isso aqui é muito dinheiro, mas isso aqui é uma lesão muito grande. Eu sei que o bem jurídico, a gente falou, eles são transindividuais, abrangem toda a coletividade. Mas lembra também que a gente viu na primeira aula, tem que ter regras, né? A gente tem que ter jogado dentro das 4 linhas. Então, a gente precisa ter cuidados, né, para falar aqui. Eu trouxe um entendimento aqui do HC 86758 do STF, o vulto da lesão estimada, por si só, não constitui fundamento cautelar válido. Então, o Supremo Tribunal Federal indo aí no sentido do que a gente está explicando, tá? Então, pode ser que seja o caso aí de vocês, pode ser de prova, pode ser da atuação do dia a dia. Tem que ter cuidado aí quando você pegar alguém preso preventivamente por conta desse dispositivo da lei 7492 de 86, ok? Bom, vamos passar para os crimes em espécie? Então, o primeiro que nós vamos ver é o de operação de instituição financeira sem autorização. Então, operar instituição financeira sem autorização. Está no artigo 16 da lei. Fazer operar sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio, é crime. Tá? Esse é o caso do famoso doleiro, acabamos de falar dele, né? O doleiro, o malheiro, que entra, como eu disse, no conceito de instituição financeira. Quando ele pratica isso, ele entra aqui, incide no artigo 16 da Lei 7492. Então, o que ele faz? O famoso doleiro faz isso, é uma atuação de câmbio sem autorização do Banco Central. O Banco Central ele tem que regular esse câmbio, ele não tem quanto dólar sai, quanto dólar entra, isso tudo é importante para a economia nacional. Então, se todo mundo começar a fazer essa operação sem autorização do Banco Central, desregula a própria economia. Então, o Banco Central incide e não permite, então, que tenha esse tipo de atuação sem autorização do Banco Central. A gente fala, inclusive, que esse é um crime habitual e impróprio, né? Porque os crimes habituais próprios, eles exigem diversas condutas para ele se configurar. Um crime de favorecimento à prostituição, por exemplo, não basta um único ato, né? Tem que ter uma casa de prostituição, eles se perfazem pelo tempo, se prostraem pelo tempo, até você consumar um delito. Aqui não, é um crime habitual e impróprio. Basta uma operação, é crime. Uma operação que o doleiro fizer, sem autorização do Banco Central, já vai responder nas penas do delito do artigo 16 da Lei 7492 de 86, tá certo? Então, é um crime habitual impróprio. Esse crime é um pouquinho diferente do exercício ilegal da medicina, por exemplo, também. Você tem que ter... Você não pode... vou clinicar uma vez aqui.
pode não ser crime de exercício ilegal da medicina. Depende de uma habitualidade. Aqui não. Uma operação já é crime, tá? Então, veja a importância, né, também dessa conduta de tutelar, né, e restringir a atuação desses doleiros para todo o sistema financeiro nacional. Um outro crime que a gente trabalha bastante, e aí eu vou dar um exemplo prático também para vocês, está previsto no artigo 4 da Lei 7492 de 86. É o crime de gestão fraudulenta ou temerária. Crime de gestão fraudulenta ou temerária, gerir fraudulentamente instituição financeira. Pena, hein? 3 a 12 anos. 3 a 12 anos. Eu já tive a oportunidade de atuar num crime de gestão fraudulenta e temerária também, aliás, mais de uma vez. E a grande questão é o que é gestão fraudulenta? O que é gestão temerária? Porque a lei não dispõe de um conceito para nos dizer o que é uma gestão fraudulenta, o que é uma gestão temerária. E, além do mais, a gente discute o seguinte: basta ser gerente de um único banco. Sou gerente aqui de uma agência bancária, né? Eu estou dentro lá do 25, como a gente viu, da possibilidade de pessoas que podem praticar crime contra o sistema financeiro nacional. Basta eu ser gerente, praticar um delito aqui, uma gestão que se considera fraudulenta, se considera temerária, e eu vou incidir no artigo 4º da Lei 7492 de 86. Então, essas são situações que a gente se depara no dia a dia, né, na prática dos tribunais. Então, como advogado, eu já tive a oportunidade de atuar em casos assim, até aqui no Distrito Federal, né? Foi aqui no Tribunal de Justiça, uma das vezes foi aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a prática desse delito é difícil de se conseguir se conceituar, né? Porque não se trouxe. O que é gestão fraudulenta? O que é gestão temerária? Não se sabe, né? Quando o legislador previu o estelionato, artigo 171, muito famoso, do Código Penal, ele conceituou o estelionato. O estelionato está lá, conceituado. Agora, o que é uma gestão fraudulenta? Um ato que um gerente de um banco pratica, ele já está fraudulentamente gerindo aquela instituição financeira? Então, e temerária, que é pior ainda, né? É quando você atua com dinheiro, recursos de terceiros, porque é isso que faz uma instituição financeira, e faz uma aplicação mais arriscada, prevendo ali um ganho maior, um potencial maior em determinado investimento. E aí, uma única conduta dele, que era para beneficiar, vamos dizer assim, né, visando beneficiar, e acaba prejudicando, ele já pratica o crime de gestão fraudulenta, ou melhor, na prática da gestão temerária. Então, aqui, nesse caso, nós já temos um crime habitual próprio, né? Não basta uma conduta. Para você ter uma gestão fraudulenta, uma gestão temerária, eu tenho que praticar uma série de condutas enquanto administrador de uma instituição financeira, enquanto diretor de uma instituição financeira, que colocam em risco a própria instituição. Então, aqui, né, até por uma pena, eu enfatizei a pena, né? Pode chegar a 12 anos de prisão, uma pena rigorosa, uma pena grave, né? Você tem que ter a prática de algo que realmente seja uma fraude, um ardil, um embuste, uma falcatrua. Eu trouxe aqui para até facilitar essas possibilidades do que é uma gestão fraudulenta, né? E a temerária é isso, quando ele pratica atividades imponderadas, irresponsáveis, afoitas no mercado financeiro, que coloca em risco todos os recursos de terceiros que estão sendo geridos ali por aquela instituição. Então, vale a pena aí também a gente falar sobre esse delito, né? É um delito importante que todo dia se esbarra nos tribunais e nós temos aí essa configuração. Temos aqui um julgado que eu trouxe do STJ para dar um exemplo, elucidar o tema, que até é muito importante, até me fez lembrar de uma situação que eu acabei não mencionando lá no início da aula. As pessoas, a sociedade, acabam tendo uma visão de que os crimes contra o colarinho branco, eu acho que até falei um pouquinho, dei uma enfatizada um pouquinho nesse sentido, vou me corrigir até então, de que tem que ser coisa vultuosa.
né? Tem que ser, crime contra o colarinho é muito dinheiro, tem que ser muita coisa. Não, não necessariamente, isso não existe dentro da legislação. Pode ser recursos pequenos. Se você eventualmente colocar em risco o sistema financeiro nacional, está praticando delito contra o sistema financeiro nacional. Então, não precisa ser de quantias vultuosas. Então, um gerente de um banco, né, a gente está falando do crime de gestão fraudulenta ou temerária, coloca em risco, pode ser instituições equiparadas à instituição financeira, não precisa ser grandes bancos. Agora nós temos está acontecendo muito isso dessas operadoras, né, de investimento, né, dessas casas de investimento, dessas empresas de investimento, né, que são filiadas a um grande banco de investimento, né, e as pessoas pegam recursos de terceiros e atuam no mercado financeiro, às vezes sem conhecimento, e acabam perdendo dinheiro da pessoa, acabam perdendo dinheiro. E às vezes não são quantias vultuosas para o mercado financeiro em si, mas pode ser muito vultuosa para a pessoa, né? Então, é crime contra o sistema financeiro nacional. Então, aqui é um crime que tem sido cada dia mais visto aí na prática dos tribunais, tá? Um outro crime também interessante, eu vou dar o nome legal dele, depois eu falo o apelido, que é o de contabilidade paralela, que é o nome bonito para o Caixa 2, né? Contabilidade paralela está aqui no artigo 11 da 7492 de 86. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. O que acontece é o seguinte: as instituições financeiras, elas têm o dever de manter uma contabilidade rígida, rigorosíssima, para não faltar um centavo, tá? Então, qualquer valor desviado, qualquer recurso que não entre na contabilidade, já é considerado contabilidade paralela. Vai ser crime de Caixa 2. E aí, só cuidado, porque recentemente, conta de campanhas políticas, nós tivemos muita discussão com relação à criminalização do Caixa 2. Criminalização do Caixa 2, né? A gente ouve isso nas redes sociais, né? Essas fake news, a gente tem que ter cuidado, porque o Caixa 2 é criminalizado, está aqui no artigo 11. Então, tem que criminalizar o Caixa 2. Não, o Caixa 2 é criminalizado. Mas o que acontece? Por que se discutiu isso na época? Porque os partidos políticos, eles não entram naquele conceito do artigo 25 que eu acabei de ler para vocês. Então, eles não se enquadram nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Porque a gente viu quem é instituição financeira aqui. Então, a gente viu o conceito, viu quem pode praticar. Então, o partido político não é instituição financeira. Então, ele não pode ser considerado instituição apta, vamos dizer assim, à prática de um delito do artigo 74, da Lei 7492 de 86. Então, assim, as pessoas falam, criminaliza o Caixa 2, né? Está criminalizado. Tem que incluir ou criar uma nova lei para os partidos. Mas o Caixa 2, a contabilidade paralela, é crime e está previsto aqui no artigo 11 da Lei 7492 de 86. Um outro crime que também é bastante estudado e é importante a gente mencionar, está no artigo 17 da Lei 7492. É o crime de empréstimo vedado e desvio de finalidade de empréstimo. O que acontece? Isso aqui acontecia muito, até a previsão legal, e ainda acaba acontecendo porque previsão legal também não impede ninguém de cometer delito, né? A gente sabe disso. Mas tomar ou receber qualquer das pessoas mencionadas no 25, que foi aquelas que eu falei, grava o gerente de banco, direto ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a controlador, administrador, a membro do conselho estatutário, aos respectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, aparentes na linha colateral até o 2º grau, consanguíneos ou afins, ou sociedade cujo controle seja por ela exercício direto ou indiretamente, ou por qualquer das pessoas, é crime de empréstimo vedado ou desvio de finalidade de empréstimo. Pena 2 a 6 anos. Então, o que é isso? Quando eu sou gerente de um banco, quando eu sou diretor de uma instituição financeira e eu empresto para minha cônjuge, para minha esposa, um dinheiro da minha agência, da minha própria instituição, muitas das vezes até com
condições que não seriam possíveis, né, para terceiros, para a população em geral, eu incido no crime aí do artigo 17 da Lei 7492 de 86. Esse crime, ele se discutiu um pouquinho, tá? Recentemente, por conta de um político também, né, muito famoso, e que teria, supostamente, recebido um financiamento para a compra de uma casa aqui em Brasília. Esse financiamento foi dado pelo gerente em condições, segundo as notícias, especiais. Mas aí, qual era o caso ali? Tinha que saber se está dentro das condições do artigo 17. Então, às vezes começa, por isso que eu estou falando, as fake news e tudo mais, a gente tem que ter cuidado, nós somos operadores do direito, nós não somos leigos, né? Então, se alguém é leigo também e está assistindo ao programa, também tem que ter cuidado e buscar a informação correta. Por quê? Muitas das vezes se fala que é crime aqui, é crime ali, mas a lei, ela prevê, não pode para quem? Para os colaterais, para os consanguíneos, né? Para os próprios gerentes, né? Imagina, eu trabalho na instituição, vou lá no meu gerente, eu sou diretor, eu, enquanto diretor, chego no meu gerente e falo assim, me dá esse dinheiro aí, me empresta esse dinheiro aí com juros zero, porque eu estou precisando. É crime, né? Agora, prestar para terceiros, com outras condições, aí eu tenho que apurar outros delitos, talvez, previstos lá no Código Penal, tá? Mas não necessariamente vai ser crime de empréstimo vedado, previsto aqui na Lei 7492 de 86, tá? E o último crime que a gente vai estudar é o crime de evasão de divisas, também muito importante, artigo 22 da Lei 7492 de 86. Efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país. Então, divisas é o quê? São ouros, títulos de crédito, cheques, ordem de pagamento, dólar. Eu não posso promover a saída desses valores do país sem autorização do Banco Central, porque senão eu estou cometendo o delito de evasão de divisas. Tem que ter esse controle dentro do sistema financeiro, senão a gente perde e aí daqui a pouco enfraquece a nossa economia e fortalece a economia de outro país. Então, o sistema financeiro nacional autorregula, se regula e regula também isso de terceiros dentro do nosso sistema, ok? Vamos passar então, nós vimos aí os crimes mais importantes, falamos sobre o sistema financeiro nacional e a Lei 7492 de 86, então vamos fazer o nosso quiz para a gente ver o que a gente aprendeu por hoje. Configura crime contra o sistema financeiro nacional previsto na Lei 7492 de 86 a conduta de A. Gerir fraudulentamente entidade pública. B. Solicitar remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários. C. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. E D. Imprimir, reproduzir, de qualquer modo, fabricar ou pôr em circulação, ainda que mediante autorização escrita de sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de valor mobiliário. Também é uma questão delicada, porém essa não está incompleta, porque a alternativa A quase te induz a colocar ela. Porque gerir fraudulentamente, a gente viu que tem o crime de gestão fraudulenta ou temerária, mas não é de entidade pública, né? Então, aqui a gente viu que o artigo 25, 26, ele traz quem são as instituições financeiras, quem podem praticar esses delitos, então, e ali não estão previstas as entidades públicas. Então, se você ler rápido assim, você vai, gerir fraudulentamento, é esse. Não, mas tem que ter cuidado, né? Então, não é a alternativa A, né? A alternativa B também a gente vai ver mais para frente que também não é aplicável como crime contra o sistema financeiro nacional, é crime previsto no próprio Código Penal. E aí, a alternativa que nós temos como correta, esse foi uma prova de escrivão da Polícia Civil da Bahia, olha, uma prova de Polícia Civil trazendo questão sobre direito penal econômico. É a alternativa C, divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre
e instituição financeira. A gente acabou de ver, né, que é a questão da contabilidade paralela. Contabilidade paralela é crime contra o sistema financeiro nacional. O crime de gerir fraudulentamente instituição financeira, previsto no artigo 4, caput, da Lei 7492 de 86, tem a seguinte característica. Letra A, existir na modalidade culposa. Letra B, ser cometido pela própria pessoa jurídica. Letra C, depender de representação para ação penal. Ou letra D, ser cometido pelos controladores e administradores da instituição financeira. Se for uma prova, Prefeitura de Belo Horizonte, auditor fiscal de tributo municipal, também exigindo aí uma questão de direito penal econômico. Veja, está correto, né? Aqui a alternativa correta é a letra D, é ser cometido por controladores e administradores da instituição financeira. Só que aqui o examinador já não exigiu que falasse dos diretores e dos gerentes. Ele entendeu que pratica crime contra o sistema financeiro nacional os controladores e administradores, porque são gêneros das espécies diretores e gerentes. Estaria completa, sim. E são eles, sim, que praticam também os crimes de gerir fraudulentamente instituição financeira, que é um crime doloso, portanto não é a alternativa A, não pode ser cometido pela própria pessoa jurídica, porque a gente viu na aula 1 quais são os crimes que podem ser praticados por pessoa jurídica, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e depender de representação para ação penal também não é, porque a gente viu que todos os crimes aqui da Lei 7492 são públicos, apesar de ter aquela previsão que a gente falou sobre uma possível ação subsidiária da pública, tá? Então, letra D é a alternativa correta. Então, vamos fazer um resumo do que nós vimos hoje? Nós falamos dos crimes contra o sistema financeiro nacional e demos um enfoque muito grande, porque é a principal legislação sobre o tema, na Lei 7492 de 86. Falamos também como ela se relaciona com a Constituição Federal de 88, falamos da ação penal, da competência, da possibilidade ou não de prisão preventiva exclusiva e específica prevista pela Lei 7492 de 86, falamos no final dos crimes em espécie e encerramos essa primeira parte dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Podemos, então, seguir para a próxima aula, ainda nos crimes contra o sistema financeiro nacional, mas aí nós vamos nos debruçar mais sobre o crime de lavagem de dinheiro. Então, até lá. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.